Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal, nesta emissora. Obrigado por mais uma vez estar sintonizado para esta partilha da nossa fé missionária, para mais uma vez escutarmos a palavra de Deus. Deus que fala ao nosso coração, nos mostra o caminho, nos abre os horizontes e é sempre para nós uma alegria, um consolo poder debruçar-nos sobre a palavra para dialogar com Deus. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos aprender a manusear também a palavra de Deus. Estamos no mês de setembro, mês da palavra de Deus aqui no Brasil. E vamos então tomar o nosso texto deste domingo, o 24º domingo do tempo comum, dentro então do mês de setembro, mês da palavra de Deus. Vamos tomar o texto de Lucas, que é o evangelista deste ano. Lucas capítulo 15, versículos de 1 até o 32. Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-na nos ombros e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende a lâmpada, varre a casa e busca cuidadosamente a moeda até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então, caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai,
pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com vida e são e salvo. Ele respondeu. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele. Ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou este seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Meu irmão, minha irmã, este belo e longo texto de São Lucas, que está no capítulo 15, é todo o capítulo 15, é exatamente o coração deste terceiro evangelho. Lucas é, por excelência, o evangelista da misericórdia. E aqui estão exatamente as 3 parábolas que tratam da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e a parábola chamada dos 2 filhos ou do filho pródigo. Aqui nós podemos penetrar o coração de Deus e, ao mesmo tempo, podemos também encontrar um estímulo ao coração do pecador que quer sair deste lugar, não quer permanecer no seu lugar de pecado. E aqui, então, podemos, neste texto de Lucas, perceber que o coração de Deus é o coração da misericórdia. Jesus é a encarnação da misericórdia de Deus. É olhando para Jesus, escutando Jesus, aprendendo de Jesus, que nós percebemos, portanto, que o que Deus quer não é a morte do pecador, como antes o profeta Ezequiel tinha ensinado, mas Deus quer que o pecador se converta e viva. Assim, nós encontramos aqui, ao final da parábola da ovelha perdida, uma bela palavra de Jesus. Haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Deus quer e se alegra com o pecador que volta a ele. No final da segunda parábola, das 10 moedas, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Deus quer de volta aquele que ele, Deus, fez para si. Cada criatura humana, o pecador, a pecadora, Deus quer que esse volte a ele pela via da conversão. E a longa, bela e detalhada parábola do filho pródigo nos põe exatamente diante dessa disposição do coração humano. Vou-me embora, vou voltar para meu pai. Esta é a decisão certa, é o sentimento certo, é o movimento certo da vida. O pecado nos afasta do Pai, nos faz perder a visão do Pai, o afeto do Pai, a intimidade do Pai, a casa do Pai. A conversão nos leva de volta.
nos leva de volta e nos põe dentro e debaixo do aconchego do Pai, da casa do Pai. E aí, junto do Pai, nós não somos escravos, não somos servos. Eu trabalho para ti há tantos anos, disse o filho mais velho. Não é esta a disposição também dos que são de Deus. Nós não somos escravos de Deus, mas estamos na obra de Deus, fazendo o que Deus quer de nós, e é aí que nós nos realizamos, somos felizes, encontramos o bem que nós precisamos para dar sentido à nossa vida, à nossa história, o nosso tempo. Meu irmão, minha irmã, a liturgia deste domingo é um convite à conversão. A minha conversão e a sua conversão. Podemos voltar para Deus, independente de qual tenha sido o nosso pecado. Deus se alegra com o pecador que volta. Até aquele pecador que tocou as sujeiras mais ordinárias e podres do mundo, como aquele homem que foi cuidar de porcos. Aqui o importante é ir, voltar para o Pai. Tomar a disposição de voltar ao nosso único e grande amor, que é Deus mesmo. E a partir de Deus, reorganizar nossa vida, reorganizar nosso ambiente, nossa sociedade, nossa pátria e tudo por onde passamos. O pecador convertido não só dá cara nova a si mesmo, mas também dá cara nova aos ambientes onde ele está inserido. Conversão é o convite da liturgia desse domingo. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui para fazer um convite muito especial a você. Dia 17 e 18 de setembro, nós teremos o segundo módulo do aprofundamento Amor Fecundo. Esse tem como tema Chamados ao Amor. Nós falaremos de temas da atualidade, a luz e a visão da teologia do corpo de João Paulo II. Então, falaremos sobre ideologia de gênero, cultura de morte e tantos outros temas que estão aí batendo a nossa porta, porém, com a visão e a resposta que a teologia do corpo tem para todos esses temas. Então você não pode perder. 17 e 18 de setembro, Amor Fecundo, aprofundamento de teologia do corpo, aqui na Missão Maria de Nazaré. Mais informações no telefone aí desse vídeo. No coração deste tempo, estamos mais uma vez, meu irmão, minha irmã, no mês de setembro, mês da primavera que começamos daqui a pouco, mês da Palavra de Deus. Desde 1971, aqui no Brasil, nós vivemos o mês de setembro como o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia. O último domingo será o dia da Bíblia. E ali também vamos viver esse dia da Bíblia como deseja o Papa Francisco. Que bom que nós mais uma vez podemos nos debruçar sobre a palavra santa de Deus. Palavra que precisa estar no cotidiano do nosso caminho, no cotidiano da nossa missão, no cotidiano da nossa fé. A nossa experiência de fé está centrada não no livro, mas na palavra. A palavra de Deus. São Bernardo dizia, citando um salmo, Deus falou uma vez, e ele continua, falou uma vez e fala sempre, fala de modo permanente e perpétuo, falou e não parou mais. É assim que nós vamos também, ao longo do tempo e ao longo da missão, dialogando com Deus. A palavra santa de Deus é luz para os nossos passos. E aí é bonito perceber que ao longo desses 51 anos de mês da Bíblia, muitas expressões bonitas foram aparecendo no trato e na relação com a palavra de Deus. Apareceram os círculos bíblicos, aprendemos a fazer leitura orante da palavra de Deus, fomos visitando a cada ano trechos da Sagrada Escritura,
Fomos nos reunindo em pequenos grupos para a meditação da palavra. Fomos fazendo nossa oração pessoal também centrada na palavra de Deus. Quanta coisa boa foi aparecendo e se instalando no meio de nós. Hoje se fala de uma animação bíblica da vida e da pastoral, da vida pessoal e da vida coletiva da igreja, e da pastoral da igreja, onde cada pastoral, cada movimento, cada organismo, cada ação da igreja seja iluminada pela palavra santa de Deus. Por isso é importante que nos nossos grupos de comunidade, nossos grupos de igreja, nós tenhamos sempre presente a palavra de Deus. Toda reunião nossa deveria começar com um pequeno trecho, talvez um trecho da liturgia da palavra daquele dia, ou um outro trecho qualquer, escolhido segundo a circunstância ou até a temática daquela reunião, mas era preciso que nos deixássemos iluminar sempre pela palavra santa e bendita de Deus. Ela é a fonte de toda a verdade de fé. Ela é a fonte de toda a ação moral da igreja e de cada fiel. A palavra de Deus é para nós o centro, o cerne, a rocha sobre a qual nós construímos o nosso caminho de fé. Palavra que é lida, interpretada, ensinada ao longo da tradição da igreja. Por isso, juntando a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, o texto escrito e a pregação e o ensinamento desse texto, nós vamos então mergulhando cada vez mais no mistério de Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a também colocar no centro da sua fé, no centro da sua oração, no centro da sua espiritualidade, a palavra de Deus. Sobretudo, e isso é importante, os evangelhos. Precisaríamos, como muitos santos fizeram, precisaríamos quase que saber de memória os evangelhos. Não se tratando simplesmente de guardar um conteúdo, mas guardá-los como quem guarda o tesouro, o patrimônio principal da nossa experiência religiosa. E ali nos encontramos exatamente não só com palavras de Jesus, mas com Jesus mesmo, que é a palavra. Por isso os evangelhos ocupam o centro da nossa leitura orante da palavra de Deus. É a partir de Jesus que nós interpretamos os outros textos, interpretamos também passagens difíceis, complexas, obscuras. É a partir de Jesus, da sua palavra, do seu ministério, da sua vida, da sua paixão, morte e ressurreição, que nós entendemos, interpretamos e penetramos o mistério de toda a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura. Neste ano de 2022, somos convidados a ler o livro de Josué. O livro de Josué. O livro de Josué faz parte do conjunto chamado livros históricos. Nós temos 4 grandes blocos no Antigo Testamento. O Pentateuco, os primeiros 5 livros, depois os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos. Aqui estamos diante da grande estrutura do Antigo Testamento. E o livro de Josué abre o conjunto dos livros chamados históricos. Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, 1º e 2º Macabeus. Este é o conjunto que nós chamamos de livros históricos. E aqui, entendendo históricos, não no sentido de fazer relatos com dados precisos e fechados, mas aqui estamos falando de uma experiência religiosa, de uma leitura teológica da história. É o olhar de fé que se põe sobre a história a partir de um ponto futuro. A partir de um ponto futuro se olha para trás, se reinterpreta, se
visita com fé ainda maior e com, às vezes, o coração sofrido e partido pelos problemas daquele momento futuro, se visita, então, este momento anterior, onde Deus agiu, onde Deus interveio e ali ele realizou maravilhas que poderá realizar em outros tempos. E assim, a palavra e a leitura da história vão ajudando a iluminar e a estimular o caminho na direção do futuro. Então, neste ano, nós vamos ler, somos chamados a ler, o livro de Josué. São 24 capítulos. Não é um texto assim tão pequeno, mas é um texto que pode ser lido aos poucos, para que assim possamos saborear de fato aquele momento bendito em que o povo de Deus, lá no final do exílio na Babilônia, portanto bem adiante, foi lá que esse livro foi escrito, foi composto, e ali, no final do exílio, lá na Babilônia, esse povo então visita a história, visita e volta o seu olhar de fé há 700 anos atrás. E ali então, no meio da provação, no meio da escravidão, no coração do exílio, esse povo visita a história e percebe o que Deus fez. E aqui estamos exatamente no contexto em que o livro nos põe na entrada na terra prometida. Josué é aquele que Moisés, por decisão de Deus, escolhe e é colocado como que vai entrar com o povo na terra prometida. Josué, então, entra com o povo e ali organiza as tribos, vai se apossando dos espaços que Deus tinha prometido como dom, da terra onde Deus prometeu que o seu povo poderia viver na paz, na alegria, na terra onde corria leite e mel. É exatamente aí, um povo que está lá no exílio, sem terra, sem liberdade, sem templo, sem soberania. Esse povo visita, reconta, relê a história quando ele, o povo santo de Deus, entrou lá na terra prometida. Depois de um caminho longo de deserto, depois de atravessarem o rio Jordão, depois de cercearem Jericó, até que as suas muralhas caíssem, e aí puderam entrar e assumir aquela terra como deles, como dom de Deus, é aí que esse povo encontra motivação e força para também esperar, desejar e construir de novo a liberdade depois da experiência desastrosa do exílio na Babilônia. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui esse texto de Josué ajudou o povo na situação de dor, na situação de escravidão, ajudou esse povo a alimentar a esperança da intervenção bondosa e poderosa de Deus. É assim que nós também precisamos ler o nosso texto. Nessa Semana da Pátria, em que celebramos os 200 anos da nossa independência brasileira, somos chamados também, como homens e mulheres de fé, a ler de novo o livro de Josué, a olhar para trás, não só para o nosso povo, mas por tudo aquilo que Deus fez na história da humanidade e perceber que Deus também quer para nós um futuro feliz, um futuro bom. E Ele haverá de estar conosco no caminho. Basta a nossa fidelidade a Ele, fidelidade à Sua palavra, fidelidade a Jesus, fidelidade ao Evangelho, fidelidade ao Reino. Aqui estão as bases para que possamos, com Deus, construir também um Brasil que seja casa de irmãos, casa de Deus com os seus filhos que moram aqui. Temos muitas coisas a vencer. Estamos num período eleitoral, queremos que no discernimento maduro e sadio e evangélico possamos escolher aqueles que vão nos dirigir, a fim de que possamos, como nação soberana, crente, cristã, encontrar caminhos para construir
um Brasil cada vez mais marcado pela experiência da fé, pela experiência de Deus, pela abertura e docilidade ao Espírito Santo, para que possamos fazer uma história onde os valores verdadeiramente evangélicos estejam nos alicerces da nossa sociedade brasileira. Vamos juntos e com Josué vamos também construir um Brasil onde Deus e nós façamos uma bela história e onde nós, como irmãos, possamos cuidar uns dos outros, começando pelo cuidado dos mais pobres. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã, quero fazer um convite especial para você. Nos dias 17 e 18 de setembro, nós teremos aqui na Comunidade Missão Maria de Nazaré o segundo módulo do aprofundamento Amor Fecundo. O aprofundamento Amor Fecundo é um retiro de formação humana pautado na teologia do corpo do Papa João Paulo II. Aí você pode se perguntar, não fiz o primeiro módulo, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você pode participar conosco, são módulos independentes e o tema é Chamados ao Amor. É um tema voltado a tratar de assuntos do nosso tempo, da nossa realidade, que afetam a dimensão da nossa vida humana. Portanto, não fique de fora, participe, é para avançar para águas mais profundas, é alimento sólido para quem já caminha na fé. Participe conosco, Aprofundamento Amor Fecundo, dias 17 e 18 de setembro. Na tradição da Igreja, no nosso caminho de fé, nos encontramos com Deus que elegeu um povo, o acompanhou, o libertou da escravidão e deu a este povo terra livre, soberana e boa. É isso que nós vamos perceber no livro de Josué, que nós somos chamados a ler. Deus, portanto, instala e acompanha o seu povo na história e na terra. Isso nos faz pensar, meu irmão, minha irmã, o quanto é importante para nós o chão que pisamos. Estamos em terras brasileiras. Esta é a nossa casa, este é o nosso chão, esta é a terra que Deus nos deu. Nos deu para fazer história, história com Ele e história de irmãos. Por isso é muito importante que nessa Semana da Pátria nós de fato renovemos o nosso amor pelo país. Amar o Brasil significa querer um Brasil que seja capaz de cuidar de todos. Amar o Brasil significa também preservar nossas belas e abundantes florestas e rios. Amar o Brasil significa não deixar de fora nenhum dos irmãos que precisam de comida, de trabalho, de casa e de direitos humanos que vão resguardar-lhes a vida e a dignidade. Amar o Brasil significa construir aqui uma pátria crente, uma pátria que teme a Deus, uma pátria que não se constrói sem os alicerces da fé e da religião. Portanto, na tradição da Igreja, precisamos rezar pela nossa pátria e fazemos isso sempre. Rezar pelos governantes, rezar agora neste tempo de eleições, para que aqueles que a democracia haverá de escolher pela via do voto sejam homens e mulheres capazes de olhar para o Brasil sem deixar ninguém de fora, começando as atenções e os cuidados com os mais fracos, os mais vulneráveis, os mais pobres. São esses aí os preferidos de Deus. Na tradição da Igreja, somos chamados a olhar para o Brasil como a nossa grande e bela casa comum, que precisa sempre de novos e grandes cuidados. Esta casa pertence a todos e nós precisamos viver aqui como uma grande e bela comunidade de irmãos, uma grande e bela família de irmãos. Rezemos então, nessa semana, neste mês, neste caminho de preparação para as eleições gerais, vamos rezar para que, de fato, o que estamos para viver seja um lugar e um momento favoráveis para sonhar
um Brasil novo, um Brasil capaz de cuidar dos seus filhos e filhas, um Brasil soberano, verdadeiramente independente e capaz de lidar com a sua própria história sem amarras, sem corrupções, sem esquecimentos, sem nada que possa colocar o Brasil na contramão de Deus e do Reino. Rezemos então. Rezar também haverá de desenhar um outro e belo horizonte para a nossa pátria, na tradição da Igreja.